Presidente Jair Bolsonaro liberou visto, né? Pelo menos aí sinalizou a liberação de visto para os chineses e os indianos. E isso gerou alguma polêmica, né? E eu queria falar não só disso, como da viagem do presidente Jair Bolsonaro, da sua passagem pela China como um todo. Tá? A China, com certeza, aí será um dos países principais aí nesse roteiro do presidente, porque dali foram traçados muitos acordos comerciais e essa viagem está sendo arranjada desde o início do ano. E é justamente por isso, né, que algumas críticas infundadas e incoerentes de algumas pessoas não têm o menor cabimento quando tentam comparar a viagem do presidente Jair Bolsonaro à China com aquela viagem dos aloprados que foram no início do ano, né, para visitar o país chinês, uma viagem que foi arrumada por aquele deputado que está sendo processado aí por estelionato, que virou matéria do Fantástico. Enfim, a pessoa não consegue distinguir a diferença entre uma visita de Estado com o chanceler, uma visita com uma estrutura, né, ministros indo à frente para poder traçar acordos e dessa forma não ser enrolado pelos chineses, com um grupo de deputados que, na verdade, a intenção do Partido Chinês ali, do Partido Comunista Chinês, era apenas cooptar esses deputados para votarem a favor dos interesses chineses no Brasil. Então, você não conseguir distinguir isso já começa muito mal. Mas, antes disso, queria só lembrar para vocês aí os cursos Instituto Borborema, fixado aqui nos comentários e também na descrição. Vá lá, confira o curso, todos na casa de cento e poucos reais, para você se aprofundar e entender melhor o jogo cultural, filosófico e político e não cair em narrativas como essa que tentam comparar o presidente da República com um grupo de deputados indo sem o menor, né, apoio aí da chancelaria brasileira. Mas dentro do visto aí, que eu vou falar mais para frente, tiveram os acordos comerciais, entre eles principais, 8 acordos aí foram feitos e vão melhorar muito aí a nossa exportação brasileira aqui. Entre eles está o acordo da carne processada. A China exportou 557 milhões de carne bovina só em 2018 e agora com essa facilitação do acordo aumenta ainda muito mais essa perspectiva de exportação. Também teve algodão, o farelo de algodão do Brasil à China e também a ração animal que a China usa bastante. A China possui uma quantidade gigantesca lá de animais para poderem ser alimentados também diante da sua população gigantesca. E é justamente isso, né, que nos explica essa liberação do visto para os chineses e não só os chineses, que fique bem claro, a Índia não está no roteiro do presidente da República e mesmo assim o presidente sinalizou a liberação de vistos para a China e para a Índia. E o motivo disso não é nem econômico, tá? Não trata-se de um motivo econômico. É simplesmente o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, ele tem como meta, ele tem como objetivo, um dos seus principais objetivos de governo é entregar uma potência, no final do seu mandato, entregar uma potência turística, um país que seja potência turística, e para isso é necessário algumas medidas. Não é à toa que o presidente volta e meia fala em questões de reservas ambientais, que ele fala em transformar a Angra na Cancún brasileira. Você vê que esse assunto é sempre recorrente nas falas do presidente, né? Ele fala de explorar a nossa beleza natural para o turismo. E uma das medidas para tornar isso viável é a liberação de vistos para países que têm potência de turismo aqui no Brasil. E quando a gente fala de Estados Unidos, Japão, Austrália, que foram alguns países que tiveram visto liberado, né, isenção do visto, lá no início do ano, né, logo quando teve aquela visita por Trump, a gente está falando de países que têm potencial de fazer turismo no Brasil. E de fato os números mostraram que após a ausência da exigência do visto, aumentou muito o número de turistas americanos, o pedido, né, de turismo aqui para os americanos. E quando a gente fala da China e da Índia, a gente está falando simplesmente das duas maiores populações do mundo. Então, se você quer ser uma potência turística, nada melhor do que você ter como cliente, né, você ter um fluxo de gente que seja maior, de um país que seja a maior potência, maior número populacional do mundo. E isso, Índia e China estão nesse leque aí,
de países. Então foi uma jogada muito estratégica do presidente da República nesse ponto. Obviamente que isso pode gerar alguns transtornos, porque a gente já vê muitos chineses aqui no Brasil, né, vivendo e morando no Brasil. Então, o ideal seria, né, que essa medida estratégica para a parte do turismo também fosse associada aí a mudança na legislação para a deportação de estrangeiros aqui no Brasil. Né? Tivesse uma legislação que não fosse tão vulnerável. Já teve uma alteração, uma portaria do ministro Sérgio Moro, que facilita aí muito a exportação de pessoas que já são procuradas já são suspeitas de terrorismo, né? Já são suspeitas de terrorismo. Então isso já foi um avanço na nossa legislação. Então agora não precisa o cara mais ser procurado pela Interpol para ele ser deportado. Basta ter alguma investigação, alguma suspeita, que se for isso passado para a Polícia Federal Brasileira, né, esse cara nem pisa aqui no Brasil, ele já é mandado embora, do aeroporto mesmo. Então, a gente poderia melhorar um pouquinho essa legislação, mas esse é o contexto do visto, da isenção de visto para os presidentes. Isso ainda tem que ser aprovado no Congresso brasileiro. Tivemos também a questão do acordo aí de energia, né? As partes elétricas, aí a gente fala, aqui também teve a liberação da operação State Grid Corporation, que marca a conclusão das obras do projeto de transmissão de energia elétrica entre a usina de Belo Monte, no Pará, e o Rio de Janeiro, com extensão de 2,5 mil quilômetros, conclusão comercial do Xingu Rio Transmissoras de Energia S.A. O projeto parte aí de um investimento de 8,5 bilhões dos chineses. Então, isso também foi um dos pontos. Também tem a questão da parte de troca de tecnologia de aprendizagem, que foi um acordo firmado do Serviço Nacional de Aprendizagem e Indústria, o SENAI, e o CTG Brasil, subsidiária da China, Three Gorge Corporation. Também permitirá a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento voltado especialmente para a área de geração de energia limpa. Inclusive, o presidente deu uma alfinetada aí, né, nessa viagem, porque parece que o presidente da ANEEL quer fazer uma taxação de energia solar. Aí o Bolsonaro até falou, né, que taxar o sol é um deboche, né? E de fato é. Os caras querem taxar tudo, querem meter imposto em qualquer coisa. E você vê que a burocracia, né, do Estado ali, que é representado muito bem aí por esses órgãos, por essas agências criadas no governo Fernando Henrique, o cara querendo taxar o sol. É uma piada que temos aqui no Brasil. Então, pontos muito importantes foram realizados. Também teve as bolas fora do presidente, né? A principal bola fora, para mim, foi dizer que a China, dar uma declaração de que a China é um país capitalista. Não. Sabe por quê? Quando você fala uma coisa dessa, você precisa contextualizar. Realmente há um capitalismo na China. Claro, ninguém aqui é idiota, mas não é o capitalismo. Quando você joga... a China é capitalista. Não, a China nem de longe é um dos Estados Unidos. A China, ela possui um capitalismo de Estado. Qual é a diferença do capitalismo de Estado? É praticamente um modelo utilizado aí no fascismo na Itália, né? Que você tem ali as empresas, o Estado fazendo parte das empresas e as empresas trabalhando em prol do Estado. Então você libera ali alguns campeões nacionais para poderem operar e, em contrapartida, você acaba influenciando, né, e regulamentando muito esse comércio. Inclusive a China, que possui aí uma bolha, né, que por conta da interferência estatal na economia. Tem também a questão dos bancos, o Banco Estatal Chinês. Enfim, a China nem de longe é um capitalismo como nós conhecemos, o capitalismo liberal, o capitalismo de fato, né? Há um capitalismo de Estado. Então, quando o presidente ele fala isso de maneira solta, pode gerar interpretações erradas em quem não conhece bem o funcionamento da China. Mas o presidente foi lá, cumpriu a sua missão. Inclusive, né, para quem ainda não consegue entender a diferença, é uma relação de Estado. O presidente Jair Bolsonaro não morre de amores pela China, mas você vê que, por exemplo, o Donald Trump agora também está fechando o acordo comercial da tal guerra comercial entre China e Estados Unidos, já está aí a passos largos, e a China e os Estados Unidos também vão fechar um grande acordo comercial. Tudo isso porque a China existe, ela está aí, né? E para isso é necessário a gente aproveitar e conviver com as diferenças dos chineses, mas sem compactuar, né, com elas, e não deixar de combater
as injustiças que acontecem na China, como campos de concentrações, perseguição contra os cristãos e tudo mais. Isso não pode ser, não podemos fechar os olhos para isso. Agora, obviamente, seria muito inapropriado o presidente da República, numa visita de Estado dentro da China, começar a falar dos defeitos chineses. Então, é a boa e velha diplomacia, mas sem perder as nossas raízes. Bem, é basicamente isso que eu queria falar, tá bom? E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.